a inovação ela não é um fim em si mesmo, ela é um meio para a gente atingir outros fins maiores. E no nosso caso, como servidores públicos, nós existimos para servir a sociedade. Então o objetivo de toda a inovação, de toda a mudança de processos, paradigma que a gente vai fazer, ela tem o propósito de atingir a sociedade, gerar mais impacto, gerar mais retorno para a sociedade. Por isso a nossa questão, a nossa provocação é ser digital ou ser inovador para ser humano. Então nós entendemos que toda mudança de transformação que a gente quer ver acontecer no governo, transformação digital, transformação das estruturas organizacionais, transformação da cultura, transformação de processos, transformação de normas, é para beneficiar a sociedade, os seres humanos, os pagadores de impostos, os cidadãos, os contribuintes, as pessoas que vivem no Brasil, os brasileiros, brasileiras, pessoas que estão morando aqui de outros países, que dependem do nosso trabalho, dependem do serviço público. E principalmente aquelas pessoas que estão na base da pirâmide, aquelas pessoas que tiveram menos oportunidades, que vivem em realidades mais desafiadoras. São as pessoas que mais precisam ver o resultado do nosso trabalho. Então, no nosso dia a dia, em qualquer projeto que a gente entra, em qualquer ação, a gente tem que sempre lembrar dessas pessoas, da razão de ser dos governos, do nosso propósito maior. O Brasil hoje é um país digital, é um país que tem a 4ª maior população conectada do mundo, então é uma oportunidade incrível de usar essa conexão e usar essa situação para gerar um impacto ainda maior. Nós temos 2 em cada 3 brasileiros têm acesso a smartphone e internet. Então, uma mudança histórica que está acontecendo no país e que a gente tem que usar isso para impulsionar melhores políticas públicas. E políticas públicas baseadas em dados, baseadas em evidências, baseadas em melhores práticas internacional. Essas são as mudanças que a gente quer ver e que a gente vai ver no governo. Isso já está acontecendo. Os brasileiros passam muitas horas conectados, e a economia cresce muito mais rápido, a economia digital. Por quê? Porque é uma economia em constante mudança, em constante transformação. Não existem fronteiras para essa economia. Então é uma grande oportunidade que a gente tem de acelerar esse processo. E a burocracia, infelizmente, ela é parte da realidade do Brasil. Hoje o Brasil ocupa a 150ª posição no índice de liberdade econômica, ocupa a 124ª posição no índice de facilidade de fazer negócios do Banco Mundial, ocupa a 72ª posição no índice de competitividade global e, como consequência de um ambiente burocrático, de um ambiente difícil de fazer negócios, de empreender, nós ocupamos a 105ª posição no índice de percepção da corrupção. Então a corrupção ela está diretamente ligada com a burocracia, com a dificuldade de poder navegar, de estar dentro da lei, de poder trabalhar e gerar oportunidades de renda e de geração de emprego. Então nós temos que combater a burocracia, ela não se encaixa com o mundo digital. Existe uma burocracia necessária, sabemos disso, mas ela não é um fim em si mesmo. A burocracia nasceu para proteger a sociedade de estados arbitrários, de estados discricionários, de estados totalitários, para criar processos, procedimentos que dessem maior transparência, que fossem assegurar mais impessoalidade, que fossem assegurar que ficasse registrado a tomada de decisão. Ela não é um fim em si mesmo. Então nós temos que pensar e repensar a burocracia como algo para proteger a sociedade, para melhorar a vida das pessoas, e não para ser vista como algo ruim, algo que impede o progresso, que dificulta a vida do cidadão. Ele tem que ir em várias repartições públicas, ele tem que gastar horas e horas e horas do seu dia para atender uma série de pedidos e demandas do Estado brasileiro. Qual é o nosso grande desafio? Nós precisamos cuidar melhor das pessoas, como regra. Nós precisamos melhorar a gestão das nossas estruturas, dos nossos recursos, e aumentar a transparência e a qualidade do gasto público. Se a gente fizer isso de forma permanente, ter esse compromisso diário de fazer essa mudança, ao longo de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos,
é uma mudança muito, muito, muito expressiva. E cada um de nós tem esse compromisso. Se a gente fizer isso de forma recorrente, criar uma cultura de transparência, de abertura, de trabalhar em equipe, de conversar com as outras áreas, de verificar projetos similares que já existem no governo, para não ter redundância, desperdício, retrabalho. É uma mudança muito grande que a gente vai ver. Então nós temos que simplificar para servir melhor. E o governo tem tido várias ações nessa linha. Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, para ter mais o foco na organização, nos desafios que a organização tem. Banco de talentos, para permitir que as pessoas possam mudar de áreas, ter novos desafios, conhecer novas pessoas, levar o seu conhecimento para outras áreas do governo. Ter um painel de gestão governamental, para ter os dados de todas as estruturas, de todos os ministérios, de todas as autarquias, para a gente poder ter uma tomada de decisão mais racional e baseadas em dados e evidências. A plataforma Mais Brasil, de transferência de recursos, transferências voluntárias para estados e municípios, qualificar essa transferência. Desburocratizar o processo, mas qualificar o resultado final, para quem vive na ponta, para quem possa fiscalizar o uso desses recursos. Seja uma fiscalização concentrada pelos órgãos de controle, seja uma fiscalização difusa pelos cidadãos. Então são mecanismos como esses que transformam o governo e que melhoram a vida das pessoas. O novo pregão eletrônico, para também poder fazer com que o gasto com as compras públicas seja melhor, fique registrado, tenha mais competição, tenha mais transparência, tenha mais controle. Então você consegue desburocratizar, assegurando maior qualidade do gasto. São mecanismos e mudanças importantes, necessárias, em linha com essa ideia de ser mais digital para ser mais humano. A Lei da Liberdade Econômica foi uma lei aprovada este ano, importante, que dá, de novo, o foco do governo naquilo que é essencial. O governo existe para ajudar as pessoas. Então, nas atividades econômicas, eles têm que estar presentes naquelas atividades que geram risco para a sociedade. Mas para ter foco e ter capacidade de cuidar dessa atividade de alto risco, ele tem que sair daquelas atividades de baixo risco. Então, essa foi uma medida importante. Nós estamos extinguindo, acabando com a exigência de alvarás, licenças, autorizações para atividades de baixo risco. As atividades de baixo risco geralmente consomem 80% do tempo dos órgãos, mas geram muito pouco valor para a sociedade. Enquanto 80% do tempo dos órgãos é tomado com atividade de baixo risco, significa que ele não tem 80% do tempo para investir em atividades de médio e alto risco. Então, reposicionar o foco do governo, usar dados e evidências para qualificar e direcionar o nosso trabalho é o que gera inovação, é o que gera mudança, é o que gera valor. Liberação de atividade econômica em qualquer dia horário também para, de novo, focar no cidadão, focar nas pessoas, deixar ter diferentes modelos, testar, deixar essa abertura para a sociedade verificar a existência de demanda por outros tipos e formatos. Abertura e fechamento de empresas de forma automática. Nós constatamos que 96% de todos os pedidos de registro empresarial eram de empresas de um tipo societário mais fácil. MEI, microempreendedor individual, EIRELI ou sociedades limitadas. Desse total, 99% era aprovada. 1% tinha uma verificação de novas informações ou indeferimentos. Então nós invertemos a lógica. Você faz o pedido, você tem um deferimento automático. Depois, no prazo de 30 dias, vamos verificar se tem alguma inconsistência e aí suspender o registro e fazer a solicitação. É usar dados, as evidências, o histórico para qualificar a tomada de decisão, para trazer mais racionalidade para o processo, para entregar mais valor para a sociedade e, por conseguinte, para retomar a confiança das pessoas no nosso trabalho. É o uso de dados, é o uso de tecnologia, é o uso da experiência que todos aqui têm adquirido, que podem mudar processos para impactar melhor a vida das pessoas. Seguindo importante também... Tecnologia aqui, desafio de tecnologia. O Brasil hoje, aprendendo com os exemplos internacionais, desenvolvimento de governo eletrônico é um desafio muito grande que nós temos. Temos uma equipe brilhante de transformação digital, liderada pelo Luiz Felipe, com apoio fundamental
das nossas empresas Serco, Dataprev, que tem feito um trabalho muito importante. Nós queremos revolucionar o governo brasileiro, fazer uma ampla e profunda transformação digital, uma transformação cultural ao mesmo tempo. Buscamos melhores exemplos mundiais, por isso o apoio da Embaixada da Dinamarca, que hoje lidera o ranking da ONU de governos digitais, tem sido tão importante para nós. Para usar esses mecanismos, usar os sistemas, usar os processos digitais para facilitar a entrega de serviços de qualidade para os cidadãos. Nós temos esse desafio, um desafio permanente, contínuo, que a tecnologia ela tem que servir para esse propósito maior de transformar o nosso trabalho e de qualificar a vida das pessoas. É um desafio permanente, mas que é possível. Mais do que digital, nós queremos um governo que seja confiável. Um governo onde o cidadão brasileiro saiba que ele vai ter retorno dos impostos que ele paga, que ele vai ter um serviço público de qualidade, que ele faz um pedido e vai receber um retorno, que o tempo de tramitação dos processos vai ter um tempo exíguo e que ele vai poder ter transparência e controle das informações que ele tem. Uma mudança muito importante, necessária, mas que outros países, como a Dinamarca, já fizeram e estão colhendo os resultados dessa mudança. Então, em cada área, em cada setor, em cada ministério, em cada autarquia, em cada fundação pública, nós podemos fazer esse processo de transformação digital, de interligar sistemas, de transformar informações que antes ficavam isoladas em informações que possam ser compartilhadas, para que com isso a gente possa tomar melhores decisões, decisões mais racionais, decisões mais efetivas, decisões mais eficazes e mais eficientes para a sociedade brasileira. Nós estamos conseguindo avançar muito, existe muito apoio para essa agenda. O presidente Bolsonaro já diversas vezes declarou publicamente o apoio total à agenda de transformação digital. O ministro Paulo Guedes também e vários outros ministros, como o ministro Pontes, que falou há pouco, têm dado muito apoio para que essa transformação ocorra e que possa ser ainda mais rápido. Nós queremos um governo que seja acessível, ou seja, possa estar acessível a todo e qualquer brasileiro. Então essas mudanças que a gente está fazendo de transformação digital beneficia inclusive aquelas pessoas que não têm conexão digital. Porque ao ofertar serviços de forma digital, eu estou liberando as repartições, as áreas de atendimento físico de outras pessoas. Então os servidores que lá trabalham vão poder se dedicar ainda mais para as pessoas que estão na base da pirâmide e que não têm acesso digital. Então, novamente, ser digital para ser humano. Nós queremos um governo integrado, que possa compartilhar informações, que possa trocar conhecimento, para que possa qualificar política pública. Nós temos um conhecimento incrível, separado, descentralizado em cada servidor. Se a gente puder trocar essas informações, integrar, organizar essas informações e conhecimentos, o poder de resultado para a sociedade vai ser gigantesco. Nós queremos um governo preditivo, que use o conhecimento acumulado e as tecnologias existentes para pensar o futuro, para projetar os próximos passos, para criar os marcos regulatórios, as tecnologias para enfrentar esses desafios que vão surgir. Uma economia cada vez mais globalizada, com a participação cada vez maior da tecnologia, nós precisamos nos preparar para os próximos 30 anos. Nós queremos um governo seguro, que tenha segurança total das informações das pessoas, respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, respeito às informações de terceiros, respeito a todas as informações que têm sigilo, mas que possa usar esse conhecimento para também gerar segurança na sociedade, combate ao crime, combate à corrupção, combate ao mau uso de recursos públicos. Nós queremos, por fim, um governo que seja centrado no cidadão, onde o ser humano, os seres humanos, sejam o centro de toda e qualquer política pública e que toda decisão que seja tomada em qualquer lugar, em qualquer repartição, em qualquer órgão, tenha as pessoas como fim maior. Esse é o nosso propósito. Esse é a nossa grande razão de existir. Gov.br, nós estamos num grande processo de centralizar as informações no Gov.br, de criar o maior site de governo do mundo, reunindo mais de 1.500 sites em um único lugar, com o objetivo de facilitar a vida das pessoas, de facilitar o acesso à informação, de facilitar a tomada de serviços públicos. É uma mudança muito importante.
Junto com isso, nós temos a meta de converter mais de 1.000 serviços públicos para o formato digital até o final do ano que vem. Já convertemos, com o apoio de todas as áreas, mais de 450 serviços. É um trabalho diário de rever processos, de simplificar processos, de passar para o digital, onde você tem um controle melhor da data de entrada, da data de saída, você consegue identificar melhor gargalos, você consegue permitir que o cidadão avalie esses serviços e com isso a gente tem informação para melhorar e qualificar ainda mais o nosso trabalho. A unificação de canais, que eu já mencionei também, está já em amplo processo. Se vocês quiserem entrar no site gov.br, entrem, olhem. Lá tem uma aba para vocês fazerem sugestões, críticas, para que a gente possa ter esse desejo cotidiano e diário de melhorar o nosso trabalho. E também, como eu já referi, a interoperabilidade de bases de dados. Nós temos diversas, centenas de bases de dados que muitas vezes não se conversam. Com isso você tem informações redundantes, informações contraditórias, você tem lacunas, você tem muitas vezes um mau uso da informação, porque elas não estão sendo higienizadas, qualificadas e atualizadas. Então é interesse de todos nós, para qualificar o nosso trabalho, fazer um trabalho de melhoria dessas bases de dados. São os eixos de transformação digital. Com isso, nós já batemos a meta de 2019, que era transformar mais de 400 serviços, já foram transformados. Isso dá uma média de 1,5 serviços por dia de trabalho. Significa mais de 24 órgãos, entidades da administração pública impactados, gerando uma economia anual de mais de 350 milhões de reais para o governo e de mais de 1 bilhão de reais para a sociedade. É tempo que as pessoas não vão precisar gastar para fazer e cumprir alguma burocracia para ter serviço público, que vão poder estar com as suas famílias, vão poder trabalhar, estar gerando valor para o país, vão poder estar tendo lazer com seus amigos, enfim, fazendo o que cada um quer fazer melhor. Isso é tirar o governo do cangote das pessoas e das empresas e mostrar que o governo é um parceiro. Ele existe para ajudar a vida das pessoas. Até o final da gestão, nós teremos mais de 3.000 serviços digitalizados. Hoje, temos em torno de metade já estão digitalizados. A gente vai chegar a 100% dos serviços que podem ser digitalizados, serão digitalizados. Isso requer a mobilização de milhares de pessoas, de várias pessoas de diferentes áreas, trabalhando com esse mindset, com essa mentalidade, com esse objetivo de prestar melhores serviços públicos, de estar presente na vida do cidadão brasileiro 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, para servir a sociedade brasileira. Alguns exemplos importantes: carteira de trabalho digital, uma economia anual de torno de quase 700 milhões de reais, facilitando a vida do trabalhador, em que ele possa ter o seu histórico de trabalho, ter as informações em formato digital. Se ele perder a carteira, ele não perde as informações, porque isso tudo está com backup, toda a informação está retida e guardada. Transformação do INSS, alto impacto na vida das pessoas, principalmente dos aposentados. Antigamente, em abril ainda desse ano, de todos os pedidos, 440 mil entravam pelo canal físico, via as agências do INSS, após um amplo processo de transformação digital, liderado pelo Renato Vieira, presidente do INSS, com apoio da Secretaria de Trabalho e Previdência, do secretário Rogério Marinho. Fizemos uma ampla transformação, com apoio do Dataprev, Serpro e da equipe de governo digital. E hoje, do total de entradas, 78 mil são pela via física, pelas agências. Todas as demais entradas, quase 700 mil entradas, ou seja, mais de 90%, ou quase 90%, são via os canais digital ou telefônico. Então, mesmo pessoas aposentadas, que muitas vezes têm filhos que têm acesso ou que conseguem acessar, preferem o canal digital ou telefônico quando ele está disponível. Então, com isso, nós estamos tirando as pessoas que não querem ir nas agências para poder dar um atendimento ainda melhor para as pessoas que dependem dos canais físicos. Transformar para servir. Ser digital para ser humano. A tecnologia, ela não muda o mundo. São as pessoas que mudam o mundo. Essa é a lição principal. A tecnologia é um meio, é um canal, é uma forma
de fazer essa mudança. No governo é a mesma coisa, a tecnologia não vai mudar o governo. São os servidores públicos que vão mudar o governo. Eles vão mudar pelo seu compromisso diário de fazer mais e melhor, pelo seu compromisso diário de questionar processos, práticas que não são adequadas ou que estão ultrapassadas. São os servidores públicos que vão permitir que a adoção de tecnologia possa ser mais rápida, que vão usar dados e evidências a partir das tecnologias para qualificar a tomada de decisão. São os servidores que vão permitir essa mudança e que vão fazer essa mudança acontecer. Servidores com servidores para servir a sociedade. A razão da existência dos governos é servir a sociedade brasileira. A tecnologia, o conhecimento, os processos vão nos ajudar nesse trabalho, mas isso depende de cada um de nós, de cada um de vocês. Todos nós somos servidores públicos, todos nós temos que ter orgulho de ser servidores públicos e todos nós temos que usar esse conhecimento, todos os recursos que existem, inclusive a tecnologia, para fazer do nosso trabalho motivo de orgulho não só para nós e para as nossas famílias, como para todos os brasileiros.